Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso evento Inspirar. Agora na parte da tarde vamos falar sobre embalagens, sobre frascos, decoração de frascos, embalagens e por fim marketing digital. Espero que todo mundo esteja gostando. Depois nós vamos soltar uma pesquisa para vocês responderem, para a gente continuar melhorando esse evento ano a ano. E o evento de manhã me lembrou uma frase que eu acho que cabe bem para o evento, que é: se a vida te der um limão, faça uma fragrância cítrica, bote num belo frasco, uma bela embalagem, né? E o melhor marketing para vender. Então agora com vocês, o William da Decorideia. Obrigado pessoal, boa tarde. Bom, como o Denilson já disse, eu sou o William, eu sou o responsável da parte comercial de produtos, voltado para a parte técnica e comercial de uma forma geral da Decorideia, tá? Só falando um pouquinho, rapidamente de mim, da minha trajetória aí, eu venho desse mercado já, eu atuo nesse mercado já fazem mais de 16, 17 anos. Anteriormente à Decorideia, eu atuava numa vidrearia francesa chamada Pochet, e tinha uma unidade de decoração aqui no Brasil também. E aí, num determinado momento aí dessas idas e vindas de câmbio e tudo mais, ela decidiu por encerrar essa unidade aqui no Brasil. Continua ainda fazendo os vidros, trazendo os vidros de fora, né? Belos vidros por sinal. E aí nesse meio tempo ela precisava ainda de desenvolver uma decoração aqui ainda no Brasil. E aí foi onde eu já conhecia a Decorideia do mercado, obviamente, mas foi onde eu tive uma proximidade maior ainda. E aí, levando os frascos Pochet para decorar, eu acabei indo junto aí no pacote, né? Então estou lá na Decorideia já vai estar para completar aí quase 10 anos, atuando sempre nessa área. Começa com uma parte técnica, depois sempre termina comercial, e aí eu começava sempre nas últimas empresas, sempre nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma trajetória. Começava com parte de técnica, qualidade, desenvolvimento de produto, terminava no comercial, aí eu fui de vez e estou agora no comercial, mais voltado para o comercial, mas obviamente também responsável por toda a equipe técnica, tá? Tá aqui comigo a Carol, tá? A Carol é a nossa responsável de marketing lá. Então, toda a parte que nós vamos ver aqui tem aí, né, o dedo aí da Carol também aí nessas construções, dessas pinturas aí que a gente faz, que nós fazemos nos vidros, tá? Antes de falar um pouquinho vou falar um pouquinho rapidamente da Decorideia. A Decorideia, ela é uma empresa já relativamente antiga no mercado. Ela tem aí aproximadamente 18 a 19 anos no mercado, sempre voltado para pinturas e decorações em vidros, né? Então outros materiais como plástico e derivados de plástico, enfim, nós não fazemos por uma questão de processo mesmo. O nosso processo interno ele não permite, ele é um processo térmico que nós chamamos, usa bastante temperatura e não permite fazer esses outros derivados de plástico. Então sempre voltado para vidro. Vidro independente de qual seja copos, taças, garrafas, mas predominantemente o nosso mercado maior é o mercado de perfumaria e cosméticos, tá? A Decorideia, ela surgiu depois, vou comentar, não é o foco aqui hoje, mas não vou perder a oportunidade de comentar com vocês também. No mesmo grupo nós temos a FAV 105. A FAV 105 ela é uma empresa distribuidora de fragrâncias da Firmenich. Então, a FAV 105 e a Decorideia são dos mesmos donos, são os dois irmãos, Luiz Cláudio e Luiz Paulo. E a FAV se originou primeiro porque, na verdade, o pai dos dois meninos trabalhou na Firmenich lá atrás, e ele teve a oportunidade de montar essa distribuição de fragrâncias da Firmenich, tá? Inclusive, a Gi comentou de algumas coisas tendências do árabe e tudo mais. Isso daí a gente tem feito lá, não só a FAV, como vocês vão ver algumas coisas que nós fizemos ali também na parte da decoração, na parte da Decorideia, para essa tendência do árabe. Então, a gente tem feito alguns eventos aí, inclusive um dos que ela comentou é um evento feito aí pela FAV também, e as decorações com a Decorideia.
tá? Então, essa parte de fragrância também nós temos lá também na divisão, não é a que eu represento só a parte da Decoridea, que é o nosso foco aqui hoje, tá bom? Só para comentar com vocês. E aí depois disso daí veio, então surgiu a Decoridea, alguns anos depois, e nós estamos aí. Começou-se a história que foi pintando brindes para os clientes da FAV, quando surgiu a Decoridea. Então pintava 500, 1000, né, pintava ali as quantidades um pouco menores ali para poder fazer os brindes. E aí o negócio foi tomando uma proporção, a pintura, né, a gente vai falar um pouquinho mais também, mas a pintura em vidros, ela não é tão jovem, mas ela é relativamente recente, ela não era uma prática tão comum antigamente. E aí começou-se nesse movimento aí, junto com a FAV, começou os clientes muito pedindo, né, solicitando a pintura dos frascos. E aí começou a pintar 1000, 2000, 5000, e aí foi tomando a proporção. E aí nós vamos falar aqui também no próximo. Já vou aproveitar que eu estou falando aqui já e vou falar um pouquinho aqui da capacidade produtiva. Tá? Nós podemos capacidade de poder pintar mais de 5 milhões de vidros por mês. Tá? Então a nossa capacidade aí tomou uma proporção muito grande. Quando nós falamos em pinturas, nós estamos falando em diversos tipos, né? Vai ter aí desde copos e garrafas até a parte de perfumaria. Lembrando que 85, 90% está voltado para a perfumaria. Tá? Então, só para mostrar para vocês um pouco dessa proporção que tomou-se aí no decorrer desses 18, 19 anos. Tá bom? Voltando aqui um pouquinho, só quis comentar com vocês que já tinha falado da capacidade. Vamos falar um pouquinho, então, da importância, né, da questão das pinturas, né, o que tomou essa proporção, né, nos vidros. Lá atrás, né, no início, sei lá, 2000, ali, quando começou esse movimento, né, da pintura nos frascos, o que se utilizava muito era assim, os frascos, principalmente eram os frascos de fora, né, porque não tinha muitos frascos aqui. Hoje ainda a gente tem algumas limitações de vidrarias aqui no Brasil, mas se utilizava muito lá fora o vidro, nós chamamos de vidro flint, que é o vidro sem pintura nenhuma, tá? Ele é totalmente transparente, o mercado chama de vidro flint. Então usava-se muito o vidro flint e colocava-se ou um label, uma etiqueta, ou fazia somente uma gravação de uma serigrafia, de um hot stamp. Isso foi lá atrás era o que era comumente utilizado. Inclusive, até hoje ainda, né, lá fora, na Europa, é bastante ainda utilizado isso, porque quando você tem a possibilidade de fazer um frasco exclusivo, um frasco totalmente diferente, né, com uma exclusividade ou vamos dizer assim, um luxo totalmente particular para o frasco, é legal porque aí você mostrar ali aquela questão do frasco é bacana, né? E não que esses frascos bacanas não sejam abrilhantados por uma pintura, mas como se utilizava muito esses frascos bem, com bastante massa de vidro e tudo mais, então não se usava muitas pinturas. E aí começou-se a usar, principalmente aqui no Brasil, por quê? Porque tirando as empresas maiores, os menores acabavam necessitando de uma certa exclusividade para um frasco que não é exclusivo. E aí começou-se realmente um movimento de falar assim, olha, eu vou começar a pintar esses frascos para poder a gente ter, né, assim, essa exclusividade, né, eu pego um frasco que eu tenho teoricamente standard e eu transformo ele num frasco exclusivo. E aí começou esse movimento, e aí começou a se colocar os nomes diferentes, pinturas diferentes, e o negócio tomou, né, a proporção que está hoje. E a embalagem, querendo ou não, né, nós falamos bastante, né, na parte da manhã das fragrâncias, né, de toda a parte do produto em si, mas a embalagem, querendo ou não, ela é uma porta de entrada, né, para você ter o acesso ali ao produto. Quando você conhece, por exemplo, eu conheço, não tem, vamos dizer assim, né, quem de nós não conhecemos um Malbec da vida, enfim, um perfume
que seja dos clientes maiores, das linhas do Make Me Fever, da Mahogany, por exemplo, da Natura, enfim. Temos aí vários produtos que já são bem conhecidos. Mesmo esses ainda merecem uma ótima embalagem para poder ser apresentável. Mas imagina produtos que não são conhecidos, se você não tem logo uma apresentação boa ali logo de cara, você já não chama a atenção, né, para o cliente chegar até o produto. Às vezes você chega ali, tem um bem bonitão ali do lado e tem um que não é mais ou menos. Às vezes o perfume do outro que está mais ou menos é até melhor do que aquele que está mais apresentável, mas de repente você vai naquele primeiro que está chamando ali mais atenção. Então a gente, né, puxando já a sardinha para o nosso lado, né, da questão das pinturas do frasco, né, no caso da Decoridea, mas não só por isso, é porque realmente assim, tem uma grande importância essa questão de você fazer uma boa pintura, uma bela apresentação da embalagem para poder ela também ser vendável, né? Então, hoje em dia não é só o perfume em si ou, né, o que está ali dentro. Claro que também depois ali vai ser importante, mas o início de tudo ali acaba sendo essa questão da embalagem em si, tá? Então, depois desse movimento aí, de lá para cá, o negócio tomou proporção e aí, assim, todos, desde os maiores até os menores, utilizam dessa técnica de pintura dos vidros. Tá ok? Aqui é um pouquinho, rapidamente, só uma visão de cima da nossa fábrica, tá? Nossa fábrica, como eu falei das capacidades, nós somos a maior em decoração, né, em pintura e decoração no Brasil. E nós temos linhas grandes, 4 linhas grandes de pintura, temos várias máquinas de serigrafia, hot stamping. Então, realmente a nossa estrutura para poder atender, né, atendemos desde os clientes maiores até o cliente menor, que nós vamos também falar um pouquinho dessa questão das quantidades, tá? Aqui também um pouquinho da nossa estrutura, salas de reunião, treinamentos. Aqui já falamos um pouquinho da pintura que eu tinha comentado, né? E vou falar também que faltou aqui comentar quando nós falamos aqui de decoração, nós dividimos, na verdade, nesse mercado, nós dividimos em 2 macro processos. Um é o pintura, que nós falamos. Quando eu falo de pintura, é onde eu pinto o frasco todo, né? Então, ou seja, esse frasco aqui, ele só tem pintura, né? Ele não tem nenhuma decoração, que nós chamamos. Decoração não é no sentido de decorar, né? Realmente algo como a gente decorar uma casa, decorar. Nesse mercado nós falamos decoração quando nós falamos a gravação da arte. Então, ou seja, quando eu falo em serigrafia, hot stamping, tampografia, a parte de decalque, né? Todo esse processo de gravação da imagem é onde nós falamos decoração. Então, quando aqui eu falo 12 milhões ali, entendam como peças, ali entendam como passes. O que seria passes? Tá? Cada gravaçãozinha que eu faço no frasco, ele é um passe. Para vocês terem uma ideia, o hot stamping, em vidro, eu tenho que fazer 2 passes, né, no processo para poder conseguir fazer o hot stamping, que é uma gravação espelhada que vocês vão ver daqui a pouco. Então, se eu falar assim, esse mês aqui eu vou produzir só esse processo de hot stamping, eu derrubo isso daqui pela metade. Por quê? Porque aí eu tenho, esses 12 milhões vão ser 12 milhões de passes, automaticamente eu vou fazer 6 milhões de peças. Tá? Então, quando a gente fala, é uma ótima e é uma grande capacidade, mas eu estou falando ali em passes. Tá? Uma informação aqui importante, que tem, né, bastante a ver com a nossa atualidade, né? As nossas tintas, os nossos vernizes, eles são totalmente à base d'água. No início, quando começou-se essa questão de pintura em vidros, hoje ainda em plástico usa-se, por uma questão do processo mesmo, mas usa-se muito ainda tintas e vernizes à base de solvente. E no vidro, a Decoridea já começou partindo para esse lado mais sustentável. Então, todos os vernizes que nós usamos, eles são à base d'água, tá? Isso é totalmente ecológico. Para vocês terem uma ideia, nós somos homologados para empresas do ramo de alimentício, né?
E você pode ter contato com a boca normalmente, por quê? Porque ele é totalmente livre dos metais pesados e dessa questão do solvente, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a origem do verniz que nós usamos, que é o verniz base, ele vem, na verdade, de uma proteção. O nosso principal fornecedor é a Sherwin-Williams. Ele tem um verniz de proteção dentro de toda lata de alumínio. Toda lata de alumínio ela tem um verniz de proteção, porque para o produto não ter contato com o metal, com o alumínio. Então, o que acontece? Esse verniz que nós utilizamos, a base dele é esse verniz que é utilizado nas latas alimentícias. Tá? Então, só para poder reforçar que realmente todo o nosso processo ele com esse verniz à base d'água, então totalmente ecológico e totalmente não nocivo aí para a questão de saúde. Tá? Se porventura a gente for passando aí, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Aqui, nós vamos começar falando um pouquinho, então, do principal ponto aí, que são as técnicas de pinturas e decorações, tá? Nós vamos tentar aqui fazer nós não estamos, né, eu acho que vai dar para a gente passar, para poder, né, para todos verem, e aí eu vou só pedir a ajuda de vocês para a gente ir passando, a Carol vai ajudar e cada técnica que a gente for falando, ela vai passando. Não dava para trazer muitas peças de todas as técnicas, porque senão a gente não ia conseguir trazer. Então tem pelo menos uma peça de cada técnica ali, uma amostra física, e aí a Carol vai ajudar a gente e vai passando e mostrando para vocês, para a gente tentar ser o mais rápido possível, para poder a gente não travar e também não perder, não passar o tempo, tá? Mas quem quiser pegar a amostra e ver e tudo mais, fica à vontade, pede para a Carol e a gente vai vendo juntos, tá? Vamos lá. A nossa primeira técnica, então, né, de pintura aí, que nós vamos falar, eu tinha até mostrado já esse frasquinho, ela é a técnica que nós chamamos de pintura translúcida, tá? Como o próprio nome diz, ela é uma técnica que permite você, né, ter uma visualização do produto, ter uma visualização do outro lado do frasco e tudo mais, tá? É uma das técnicas mais comumente utilizadas. Não quer dizer que é a principal ou não, ou que é a melhor, mas é uma das técnicas bastante utilizadas, tá? Essa translucidez, a gente pode mexer com ela, posso brincar com ela, porque nós formulamos todas as pinturas, todas as cores internamente na Decoridé. Então eu posso fazer ela mais translúcida, menos translúcida e assim por diante. Essa técnica translúcida, o nosso verniz ele tem um certo nível de proteção UV. Então, assim, isso às vezes é importante pela questão principalmente o mercado de sérums, tem uma certa... O sérum ele é mais sensível à questão da luz solar. Isso aí, exatamente. Então, o que acontece? Quando nós aplicamos esse verniz com uma cor, cada cor que eu coloco ali, automaticamente ele já segura um pouquinho ali. Não é tanto, nessa translúcida não é tanto, mas ele segura um pouquinho a luz solar. E o nosso verniz, ele tem um nível de proteção. Qual é esse nível de proteção? Não dá para definir exatamente qual é. É 30%, é 20%? Não dá para definir. Por quê? Porque depende da camada que eu aplico, depende da cor que eu aplico. Então, assim, ele varia um pouco. O que fato é que nós pintamos para o mercado de esmalte, que também é um mercado que também requer isso, porque ele muda também, né, a cor exposto à luz. Então, assim, nós temos um certo nível que ajuda nessa proteção também do produto. Então, cada vez que eu coloco uma pintura ali, quanto mais fechado, óbvio que ela protege mais ainda, né? Porque automaticamente, por ser fechada a pintura, ele já protege, mas o verniz ele já tem uma certa proteção também, tá? Esse tipo de pintura pode ser aplicado de novo em qualquer tipo de vidro que tenha no mercado. Tá ok? Claro, fique à vontade, Cintia. É dizer que hoje, se você tem lá no seu banheiro, no seu quarto, um frasco sem pintura, o produto está muito mais suscetível à variação. Tá, desculpa, vamos lá, vou começar de novo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, isso é dizer assim, eu tenho lá no meu banheiro, ou
quarto, exposto lá frascos de vidro. O frasco sem pintura, o produto está muito mais suscetível à variação do que o frasco decorado, ou seja, eu tenho que proteger ele mais da luz ou da exposição do que o frasco decorado. Isso, exatamente nesse sentido aí. Tem produtos que não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, olha, normalmente perfumaria, a parte de cosméticos, de uma forma geral, ela não é tão sensível assim à questão da luz, né? Mas, por exemplo, se você tem lá um produto que são voltados para esse mercado, como eu comentei, por exemplo, linhas de sérums, linhas de esmalte principalmente, partindo para esses dois produtos, se você deixar ele ali muito exposto ao tempo todo ali, a tendência é ele ter uma alteração, tá? Essa alteração, eu não sei exatamente se ela chega assim, teve clientes que já falaram que chega a alterar talvez uma característica do produto, mas ele altera mais a questão da coloração. Então, às vezes dá aquela impressão de que você deixou ali, aí ele amarelou, ele escureceu, aí você achou, de repente ele está ruim. Não, talvez não é que ele está ruim, mas como ele dá aquela muda a cor, automaticamente você pensa, acho que tem alguma coisa de errado ali. Então, a pintura tem essa função também dessa proteção. Vanilina, das fragrâncias também, muito fotossensível. Sim. Então, dependendo do perfume, na maioria não, porque assim, a composição, né, normalmente das matérias-primas da perfumaria, normalmente não tem tanto essas características de mudar. Mas, por exemplo, se você tem um perfume que ela tem muito vanilina, a tendência é que também com a luz solar ela vai ter alguma alteração. Então, assim, uma das funções aí, vamos dizer assim, que é mais técnica da pintura, né, e não só visual, é também essa questão da proteção. E no nosso caso lá, nós temos essa proteção UV, tá? William, é uma pergunta. Num frasco como esse, com uma pintura como essa, vamos dizer que o frasco custe R$5. Quanto a mais é o valor para pintar um frasco como esse? Tá bom, essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Não, assim, na verdade isso depende dos volumes, tá? Na verdade, o principal ponto aí, na verdade, é a questão dos volumes. Por quê? Nós pintamos, e aproveitando até para responder essa pergunta e já falar de um ponto que eu iniciei ainda há pouco, é a questão dos volumes que nós podemos pintar. Tá? Nós podemos pintar desde 1000 unidades, que é o nosso lote mínimo, tá, de pintura, até milhões. Então, a gente pode pintar aí a partir de 1000 unidades. Quando eu falo essa questão do preço, quando nós falamos, por exemplo, de 1000 unidades, que é o lote mínimo, obviamente o meu preço vai ser maior. Por quê que ele vai ser maior? Porque eu vou pegar toda aquela estrutura que eu comentei com vocês que nós temos lá para pintar 5 milhões de frascos, eu tenho tantas X pessoas, eu tenho um laboratório enorme, tem toda uma estrutura de qualidade, então toda essa estrutura eu tenho que diluir parte dela em cima dessas 1000 unidades. Então, quando nós falamos de 1000 unidades, vamos falar em ordem de grandeza, tá? Para poder a gente pegar esse lote mínimo, nós vamos estar falando aí de pelo menos na casa de... Saiu do ar aqui. Nós vamos falar aí em ordem de grandeza de R$3 a R$4 uma pintura para um lote de 1000 unidades, tá? Obviamente, quanto mais vai aumentando essa quantidade, a gente vai diluindo esses custos e esse custo ele vai caindo, tá? Então, para não falar, por exemplo, vai ter vários preços em várias quantidades. Então, acho que uma boa resposta para essa questão é para um lote mínimo de 1000 unidades, ele vai estar em torno de R$3 a R$4 para poder fazer uma pintura dessa mais convencional. Tá bom? Aqui nós temos uma pintura que nós chamamos de pintura sólida, sólida brilho. Por quê? Aqui no caso de todas as pinturas, na verdade, pronto, voltamos. Não só no caso dessa, né, mas no caso da que nós falamos anteriormente, tá? Essa daqui é uma translúcida brilho,
mas ela poderia ser uma translúcida fosco. Esse caso aqui também, ela pode ser uma translúcida ou uma sólida brilho, mas pode ser uma sólida fosco também. Tá? Isso nós mexemos na formulação lá, tá? Internamente. Esse caso aqui é um caso específico dessa pintura sólido brilho. Tá? Quando nós utilizamos essa pintura sólido brilho, obviamente que depende da necessidade do cliente, o cliente pode optar por ela, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Eu quero fazer algo que eu não quero, não é a ideia mostrar nada em relação ao frasco, por exemplo. Eu quero fazer então eu vou fazer uma pintura fechada para poder o quê? Eu não quero evidenciar nada do frasco, ou não quero que o produto apareça. Então, por exemplo, olha, eu vou fazer um perfume, por exemplo, que ele tem uma matéria-prima que ele é amarela, fica sem luz solar, ele já é amarelo por si só. Eu não quero que ele apareça com essa questão do produto que está aparecendo no amarelado, que não é um problema, é uma questão daquele produto específico. Então eu vou lá e opto por uma pintura fechada. Por quê? Porque aí eu vou deixar totalmente fechado. Nesse caso, como é um copo para vela, né? Obviamente que eu consigo ver mais aqui o produto internamente, mas se for no vidro de perfume, ele vai fechar totalmente. A hora que você colocar a tampa, você não vai ver nada do que está dentro. Tá bom? Então, esse caso aqui é bem específico para poder, se o cliente quiser, pode usar, não tem problema nenhum, mas ele é bem usual para quando você não quer mostrar nada dentro do frasco. Ok? Continua, normal? Pode continuar, eu tenho que reiniciar aqui, deu algum travou. Tá bom. Uma característica de vela, normalmente a essência de vela, ela dá uma separada da parafina. Então pode ver que a maioria das velas de qualidade, o copo ele é fechado, uma ventilação, porque ela dá uma separada. Então, uma característica, pegando o gancho disso que realmente ele está falando e que o Edu falou agora, esse caso é uma aplicação bem específica para usar-se realmente uma pintura fechada. Em algum caso ou outro você vê uma vela, né, que tem velas também que não usam uma pintura mais fechada, mas de uma forma geral, normalmente os copos para vela são pinturas fechadas, seja brilho ou seja fosco. Pode seguir. Eu acho também que, assim, às vezes, né, a vela, ela passa a ser um objeto de decoração também, né? E quando você acende e apaga ela várias vezes. Então, se fica aquilo, a amostra de que está já o gasto, né? Então, quando fecha, dá uma impressão de ser um produto que está ali. Sim. E a vela, ela tem essa característica, assim, ela exuda um pouco ali, ela soa, né? Então, assim, esse soar dela, vamos dizer assim, né? O soar dela, ele cria um líquido ali, uma coisa em volta, né? E aí, às vezes, aquilo ali, dependendo da matéria-prima que é usada na vela, ele tem cores diferentes. Às vezes ele é amarelado, às vezes ele é marrom, às vezes ele é, enfim, mais escuro. Então, essa questão das pinturas, quando você tem essa característica no produto que você vai usar, é sempre bom, né? E aconselhável optar por pinturas mais fechadas, né? A pintura fechada também, ela é usada em alguns casos para poder, para perfume, por exemplo. Perfume você tem quando você vai acabando ali o produto, então o que acontece? O pessoal usa bastante, às vezes usa assim, um degradê, o degradê fechado em cima e ele vai abrindo embaixo. Por quê? Porque aí às vezes quando o produto vai acabando, ou até o pessoal chama ali, na perfumaria chama de headspace ali, né? A distância que tem ali do produto para o gargalo ali do frasco. Então às vezes para você não visualizar aquilo ali muito facilmente, aí você usa uma pintura fechada em cima, que aí você não vai ver aquilo ali, ele vai ficar meio camufladinho, meio escondidinho. Tá? Então essa pintura sólida, ela tem também algumas questões técnicas e também tem a questão do visual. Você pode não ter nenhuma dessas questões técnicas e você pode criar uma pintura sólida fechada e não tem problema nenhum. Aqui ainda falando da pintura sólida, como eu falei, da questão do fosco, tá? Essa aqui é uma pintura sólida também, mas ela é fosca. Então a diferença daquela ali que vocês já estão vendo é que esse caso aqui é uma pintura fosca.
Então esses acabamentos eles podem ser utilizados nos tipos de pintura, seja naquela translúcida, seja nessa sólida, você pode também fazer os dois acabamentos aí, o fosco e o brilho, ok? Aqui nós temos um nome aqui também para ela específico. Ele é uma pintura fosca, tá? Mas nós chamamos ela de ecofosco. Por quê? Nós desenvolvemos junto com o fornecedor, com o Sherwin-Williams, um verniz que além daquela questão da base água, né, que já é usado em todas as pinturas, aqui esse fosco aqui também nós colocamos uma pasta, né, fosqueante para deixar ele fosco. E isso daqui também entra na questão de ser também ecológico, ser um produto também totalmente à base de água. Aqui, antigamente, a gente chamava, né, o mercado chamava esse processo de foscação, né, ou jateamento. Então, isso caiu em desuso, né, porque, por uma questão de meio ambiente, né, porque a foscação ela é ácida, né, então ela agredia ali o vidro, ela corroía, né, então, grosseiramente falando, o vidro. E também por a questão de saúde das pessoas, né, que trabalhavam, né, com aquilo ali. Então, isso daí está bem em desuso. Às vezes tem alguma vidraria ou outro que faz ainda esse processo, mas assim, faz assim, já na saída do forno ali, que não tem muito manuseio, tá? Então ainda utiliza-se em alguns casos, mas assim, já não é mais comum, tá? E aí foi onde nós desenvolvemos essa pintura que nós chamamos de ecofosco, que é para quê? Para dar o mesmo acabamento do jateamento, ou da foscação. Óbvio que ele não tem aquele toque, né? Aquele toque mais arenoso, né? Porque a foscação, como ela agredia o vidro, então ele ficava um toquezinho ali. Então vocês vão ver aí que ele não tem esse toque, tá? A única diferença que tem é só esse toque. O visual, a gente pode deixar ele mais fosco, menos fosco. Isso a gente pode brincar bastante com esse nível de fosqueamento, tá? Tinha também, né, o tempo que você deixava imerso não mudava, ele deixava o vidro mais puro. Então, isso envolve, por exemplo, quanto mais tempo você deixava ele no ácido, né? Ele tinha casos que o pessoal, por exemplo, o operador esquecia, né? Esquecia algum frasco lá dentro, ele ia pegar, ele estava todo deformado, todo derretendo já. Então, esse processo é um processo muito agressivo. Então, assim, cada vez mais realmente está caindo em desuso. Qual que é a diferença que todo mercado esbarra quando a gente fala desse tipo de pintura? Porque o pessoal faz o comparativo do preço. O preço da foscação, ele era mais barato, né, ele era menor do que o preço da pintura. Por uma questão mesmo de processo. A foscação era só, ele saía do forno de vidro, ele entra num tanque de soda e saiu dali, ele está pronto. Aqui nós temos matéria-prima envolvida, tem que passar em uma outra linha de pintura. Então, assim, só que tem toda essa parte sustentável e ecológica por trás disso, né? Então, não adianta comparar. Se você for pegar e comparar, falar assim, olha, vou fazer a pintura fosca no lugar da foscação só se for o mesmo preço. Não vai rolar. Não vai rolar porque não dá para... Não é uma questão de não querer, né? Até gostaríamos, por quê? Porque a gente teria bastante mercado aí para poder fazer, mas não é possível, tá? Então, essa questão do preço é uma coisa que o pessoal sempre esbarra, mas vale muito a pena porque é só colocar esse custo aí da pintura dentro do projeto também, ok? Aqui nós entramos nas linhas dos degradês, tá? Vou pegar aqui. É isso mesmo, né, Carol? Tá. Aqui, o degradê, nós chamamos aqui de dual color. Tem também aqui o tricolor. A quantidade de cores vai depender. A nossa linha de pintura, ela pode fazer até 6, já fizemos até 6 ou 7 cores. Obviamente que depende do tamanho, né, do frasco. Porque se eu pegar um frasquinho desse aqui, ó, esse aqui já tem 3. Ele já começa a misturar um pouco a cor com o outro, uma cor com a outra.
Se eu colocar 6 cores aqui, aí você praticamente não vai ver, ela vai misturar. Né? Então, a questão dos degradês, podemos fazer mais cores, tá? Não necessariamente. Ele pode ir de uma cor, que aí o de uma cor, na verdade, você vai ter uma cor no degradê e a outra parte do degradê ele vai ser transparente. E ele pode ter 2 cores, 3 cores, 5 cores. Né? O degradê ele é visto pelo mercado como ele tem um certo glamour aí, né? o degradê. Né? Então, se você quer um frasco, por exemplo, você quer um frasco que você quer mostrar ainda talvez uma peculiaridade do frasco, um frasco com bastante massa de vidro, e você não quer perder de fazer uma pintura, faz um degradê, deixa mostrando aonde tem massa de vidro. Então é uma técnica aí bem bacana para se utilizar. Tá? Aqui nós entramos numa técnica que ela é assim, relativamente tendência ou relativamente nova, apesar de não ser, né, ela já é utilizada há um bom tempo, mas assim, o mercado, aqui no mercado brasileiro principalmente, ainda tem-se um pouco de restrição em relação a essa técnica, de novo, quando a gente esbarra na questão de preço. Por quê? Essa técnica de metalização, ela é uma técnica que, para poder eu conseguir fazer esse espelhado aqui, eu tenho que passar ela 3 vezes no processo. Eu tenho que dar uma camada por baixo do espelhado, depois eu dou o espelhado e depois eu faço o acabamento por cima. E aí o acabamento por cima pode ser de qualquer cor. Tá? Nesse caso aqui nós fizemos um dourado, né? Mas tem aqui alguns casos que a Carol vai passar também para vocês. Pode levar isso também, Carol. Nesse caso dos vidrinhos pequenos, me dá um desse, Carol. Me dá esse aqui que está mais visível. Nesse caso aqui, ó, isso aqui tem bastante a ver com aquela questão da tendência árabe que nós falamos, né? Então, os perfumes árabes ou o mercado árabe, ele tem muito esse negócio do dourado, né? De ter o metálico, de ter, né? Assim, é muito. Então, assim, essa técnica de decoração que é a metalização, ela é muito usada nesses perfumes árabes, né? E essa metalização, na origem, toda a metalização ela é prata. Por quê? Porque na verdade ela é o alumínio. A gente deposita um alumínio ali. E aí o que acontece? Para poder dar a cor nela, qualquer cor que seja, nesse caso aí nós temos dourado, temos prata. No último processo que eu falei que nós fazemos, aplicamos uma pintura, aí nós aplicamos uma cor. Então ele pode ser vermelho, azul, dourado, prata, pode ser qualquer cor, tá? Então esse metalizado, ele não só nessa questão dos perfumes árabes, mas ele também é bastante utilizado aí no mercado, principalmente quando você quer, por exemplo, olha, eu já tenho uma linha há muito tempo, e aí agora eu quero, vamos dizer assim, coroar, vamos dizer assim, né? Eu quero fazer uma agora porque eu vou fazer uma comemoração. Essa linha aqui agora eu preciso de uma versão que ela seja para poder comemorar o sucesso de uma determinada linha. Normalmente o pessoal utiliza bastante para isso. Por quê? Porque como ela é uma técnica mais cara, tem que ser num projeto que caiba um custo um pouco maior, né? E aí normalmente você vai colocar um custo maior, um produto final com um custo maior, para um produto diferente no mercado, né? Ou para comemorar, ou para um produto mais premium, né? Que você vai ter aí a possibilidade de encaixar um custo maior também, tá? Deixa esse aqui. Essa técnica aqui nós chamamos de Hyper Glitter, tá? Aqui nada mais é do que o glitter em si, né? Nós depositamos o glitter aqui, fazemos uma pintura com glitter. Nesse caso nós chamamos de Hyper Glitter porque o glitter ele pode ser desde uma gramatura maior até uma gramatura menor. Então se você quer um produto com um produto sofisticado e com uma delicadeza maior, nós usamos um glitter com uma gramatura pequenininha. E aí ele não vai dar esse fechamento todo que tem aqui. Esse daqui, por exemplo, essa técnica, tem acho que é o Carolina Herrera, acho um dos sapatinhos da Carolina Herrera que tem essa técnica aqui. Então esse Hyper Glitter, ele é a gramatura maior e eu tenho uma característica disso daqui, tem que ser também para um produto mais premium. Por quê?
Porque para poder dar esse fechamento todo aqui, eu tenho que passar algumas vezes na linha de pintura. Se eu colocar tudo isso de glitter de uma vez só, não vai sair nada na minha linha de pintura, na minha pistola de pintura, ele vai entupir e não vai sair nada. Então, eu tenho que ir passando devagarzinho. Então, eu passo um pouco, aí termino o processo, aí passo de novo, coloco mais um pouco até ele ir fechando. Então, tem casos que vai 3, 4 vezes. Então, aí isso daí, cada vez que vai passando, é uma pintura a mais e o preço também vai aumentando, tá? Então, esse glitter, ele pode ser mais... Quer ver? Deixa eu até pegar um aqui para mostrar para vocês. Esse caso aqui, ó, por exemplo, ele é um glitter mais sutil, né? Ele é um glitter um pouquinho mais, né, a gramatura menor, e aqui nós fizemos só um degradê. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente consegue fazer ele numa vez só. Então, é uma pintura também, né, glamurosa, mas ela vai ser mais barata porque eu consigo passar de uma vez só, diferentemente daquele outro que vocês estão vendo, que aí eu tenho que passar várias vezes na linha de pintura. Tá bom? Passa isso também, Carol. Depois a gente usa o outro para o hot stamp. Aqui nós temos uma das pinturas mais recentes aqui no Brasil, principalmente. Uma das pinturas também mais caras, tá? Por quê? Essa pintura interna, eu tenho que fazer, diferente das outras pinturas externas, eu vou colocando os frascos na linha de pintura e ele vai passando contínuo. Os frascos vão passando na frente da pistola e ele vai passando de uma forma contínua. A pintura interna, eu tenho que fazer um por um. Então, o pistão de pintura entra aqui dentro, pinta aqui, aí sai esse daqui, aí vem o outro. É claro que um por um depende da construção da máquina, você pode colocar 2 pistões, 3 pistões, mas não vai ser 1000 dispositivos, por exemplo, rodando ali por hora, como é numa linha convencional. Aqui você vai conseguir colocar 3, 4, 5 pistões no máximo, porque não dá para você controlar isso ao mesmo tempo de o frasco ele ficar pintando internamente, tá? Então, esse é um dos motivos dessa ser uma das pinturas mais caras, é essa questão da produtividade dela, tá? Um porém que tem aqui, nessa questão da pintura interna, é a compatibilidade com o perfume. Aí aqui que é um problema, vamos dizer assim. Nós fizemos já aqui no Brasil, nós já pintamos na cor preta, na cor branca. Tá? Dá para fazer em outras cores? Dá. Só que tem que ser um projeto a longo prazo. Tem que ser um projeto para, tipo, 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque aí eu tenho que colocar essa nova cor que eu desenvolvi, eu tenho que colocar em teste. E aí o teste é nada mais do que colocar o perfume dentro e deixar por, sei lá, 8 meses, 12 meses. E aí eu vou fazer um ajuste durante esse período, tá? Então, outras cores dá para fazer? Dá para fazer, só que leva mais tempo. O preto e o branco nós já percorremos esse tempo aí, então já dá para fazer, tanto que tem produtos lançados já no mercado que foram pintados aqui no Brasil, tá? Então tem essa particularidade a pintura interna. Você pode falar um pouco qual é o diferencial, né, em relação à pintura externa e à interna, né? Por que fazer interno? Tá, uma boa questão. Na imagem aqui dá para a gente até explicar isso bem, tá? Normalmente, se eu vou fazer uma pintura interna, assim, via de regra, normalmente eu não vou pegar um frasco que eu não tenha uma massa no vidro aqui que seja considerável. Por quê? Porque se eu pegar um vidro que tenha, sei lá, vou pegar um exemplo aqui qualquer, não sei se tem aqui, esse aí até que é razoável. Só para poder exemplificar para vocês, aqui até tem um fundo, tem uma massa legal aqui. Mas vamos supor, se ele fosse, os vidros normalmente standard, ele não tem essa massa toda. Ele tem um pouquinho de massa só. Se eu pintar ele interno ou pintar ele externo, no final das contas, para quem não conhece, você vai olhar, você vai ver, não, está pintado. Não vai ter tanta diferença. Agora, quando eu pego um frasco que tem bastante massa de vidro, aí isso aqui fica evidente, entendeu? E aí isso daqui é o glamour da pintura interna. Por quê? Porque ele parece que é o produto que está ali interno, e na verdade é uma pintura. Então, normalmente se utiliza a pintura interna para frascos mais pesados, que tenha uma boa massa de vidro.
Tá? Quando eu não tenho uma massa de vidro considerável, ela é muito fininha, o peso não é tão legal. Normalmente usa externa mesmo porque o que vai entregar no final, o que o produto vai entregar no final, não vai valer a pena. Tá? Então esse é o principal motivo. Vamos lá. Essa técnica aqui é uma técnica bem específica, tá? Ela não, como posso dizer, ela não resiste a todos os nossos testes de mercado, tá? Teste de mercado que eu digo é teste de qualidade mesmo, né? O pessoal, nós temos, aplica perfume, aí passa algodão, aplica uma fita para poder ver se sai aqui, né, o que a gente chama de Scott test. Essa é uma pintura delicada, então ela não é para poder, é para um projeto específico que vai ser um projeto até mais, assim, com um intuito decorativo, com uma coisa que não vai precisar ficar fazendo esses testes mais agressivos. Por quê? Porque aqui nós aplicamos mesmo, essa pintura aqui é o plush mesmo, é o vulgo camurça, né, vamos dizer assim. Então, se vocês vão ver que ele tem o toque, tá? Então, essa pintura, ela é bem específica, tá? Tem que tomar cuidado quando for optar por ela. Ela é uma pintura também mais cara, porque também, como a pintura interna, ela é feita de menos quantidades por vez, tá? Então, é uma pintura mais cara também. E ela é mais delicada, tá? Então, sempre, quando se fala dessa técnica, tem que tomar um pouco de cuidado aí com essa questão da aplicabilidade, né? Se for uma aplicabilidade que realmente exige todas essas características de testes que aplica-se no mercado, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Aqui nós chamamos de efeito concrete, ou seja, o efeito rústico mesmo, né? Um efeito concreto. Então aqui é uma pintura mesmo, mas é para dar aquele acabamento mais rústico. Então se você quer uma linha, normalmente utiliza-se, tem linhas também já atualmente de perfume para isso, né? Que utiliza essa técnica, mas uma linha casa, né? Utiliza bastante também esses modelos de pinturas mais rústicos, tá? Então aqui a gente pode brincar com a cor, tá? Esse aqui tem uma cor mais terrosa. Eu posso fazer ela numa cor um pouco mais do concreto mesmo, um pouco mais acinzentado, um pouco mais azulado. Então assim, a técnica em si é possível mexer com as cores, né? Então é para fazer uma pintura com efeito rústico, mas eu posso mexer com as cores. Pode ser na cor mais de bloco, pode ser na cor mais de tijolo, pode ser numa cor mais de concreto mesmo, propriamente dito. Então, aí a gente pode brincar com a questão das cores, tá? Nesse caso aí, a gente não tem ele não tem o toque. Por quê? Porque aí a ideia é só dar o visual mesmo. Então, ele não vai ter o toque mais rústico do concreto mesmo, tá? É só para dar o efeito visual. Essa pintura, nós chamamos de pintura com reserva. Como o próprio nome diz, nós reservamos alguma parte do frasco. Então, nesse caso aqui, nós reservamos bem no meio dele aqui. Tá vendo? Eu posso reservar o quê? Eu posso reservar essa face, eu posso reservar essa daqui da frente. A face que quiser reservar, tá? Aqui, a questão que tem aqui nessa pintura é o quê? É que para fazer essa reserva eu tenho que fazer uma máscara. Uma máscara é um dispositivo que eu tenho que... Para quê? Para poder tampar a face que eu não quero pintar. E aí esse dispositivo, ele acaba entrando no custo, porque ele é específico para cada projeto. Então, ou seja, aqui o ponto tem que ser para um projeto também que caiba um pouco mais de custo. Por quê? Porque eu vou ter o custo dessa máscara para poder embutir no projeto. Tá? Então, é uma técnica que também já foi bastante, né, e é ainda utilizada no mercado, só que ele tem essa característica. Se eu vou fazer um projeto muito pequeno, pra vocês terem uma ideia, para fazer essa máscara, eu tenho que fazer um molde mesmo, um molde plástico, para injetar uma peça plástica ali. Então, vamos falar que isso custa, sei lá, 40 mil reais, tá? Para poder fazer um molde para fazer essa injeção desses dispositivos. Se eu colocar 40 mil reais, diluir em 1000 peças, o projeto inviabilizou. Então, assim, normalmente, isso para projetos grandes, por exemplo, se eu diluir 40 mil reais em 200 mil peças, ou 100 mil peças que seja, aí nós já estamos falando de algo mais viável. Tá? Então, o porém dessa técnica tem que tomar cuidado com essa questão da viabilidade aí de custo, porque eu tenho essa máscara para poder fazer ou colocar. No passado, no início dessa questão das pinturas, o pessoal
até na pochê ainda lá, e a gente ainda chegou a utilizar, tentar utilizar em algum momento, colocar etiqueta para poder fazer a reserva. Mas foi um desastre. Por quê? Porque por mais que, né, as empresas falam, eu tenho etiquetas aqui de alta temperatura, para resistência a alta temperatura. Mas no final das contas não é uma resistência, porque o problema não é nem só a etiqueta, o problema é a cola também. Então quando eu passo, a gente cura a 220, 230 graus a pintura. Então quando eu passo essa peça com etiqueta a 230 graus, a cola impregna no vidro. Então aí depois como que eu tiro essa etiqueta? Entendeu? Aí tiro, rasga e aí vira um rolo. Aí lá no passado tentamos limpar a cola depois, foi realmente bem complicado. Então por isso que, né, o pessoal teve clientes às vezes que falou assim, não, mas poxa, não, vamos fazer com menor quantidade, mas aí você coloca etiqueta. Não é aplicável, não é factível. William, vocês têm por exemplo, se tem um cliente querendo desenvolver um projeto, ele consegue mandar, por exemplo, frasco e vocês apresentarem várias opções em computação ou alguma coisa do gênero? Com certeza, tá? Nós temos a equipe lá da Carol e nós damos todo esse suporte. Temos também uma pessoa de criação, né, que é a Regina, e ela dá o suporte também para a gente na questão de coisas novas, né? Então, assim, a gente vai começar a fazer isso no mercado e possivelmente a gente venha marcar para fazer com vocês também, né? E obviamente com todos os clientes aí nossos e quem queira, né, realmente participar. A nossa ideia é todos os anos vir com coisas novas, apresentar coisas novas. E isso para poder dar ideias, mas, né, nessa pergunta específica, assim, eu tenho só a ideia aqui, eu quero um perfume que é da cor tal, mas eu não tenho nem ideia de como vai ficar e tudo mais. Nós temos lá a equipe, né, interna lá, a equipe, a Carol, junto com a Regina também, para poder fazer um sketch, né, que nós chamamos, um desenho ali virtual, com base nas informações que vocês passaram, né, que o cliente passou. E aí a gente apresenta o virtual primeiro. É até importante fazer isso quando não se tem, porque assim, alguns clientes, principalmente os maiores, eles já vêm com o briefing pronto, né, já vêm com a arte pronta, então a gente transforma, a gente passa aquilo ali para a prática. Mas nesses casos, a gente dá todo o suporte, faz um visual primeiro, um virtual, né, para poder ver se aquilo que é o caminho que o cliente quer, e aí depois nós partimos para a prática. E aí todos os projetos, seja ele vindo já com briefing ou a gente ajudando a desenvolver o briefing, nós temos uma fase inicial que nós desenvolvemos algumas amostras. As amostras iniciais para poder o quê? Para poder validar com o cliente, falar, olha, é isso que eu quero na prática. Porque no papel, às vezes, ele aceita bastante coisa. Às vezes vai para a prática e ele não aceita tanto. Então, aí, a gente tem essa fase também. Além dessa fase virtual, nós fazemos também em laboratório amostras físicas. Para depois que validar com o cliente, aí a gente vai para a produção. Tá bom? As amostras têm custo? Se fechado o projeto, dilui no projeto. Se não fechado o projeto, aí tem um custo. Aí depende do tipo de pintura que é feito, depende de todo o contexto do projeto. Essa aqui vou chamar de brincadeira inicial ainda, porque ainda é uma coisa bem no começo aí que nós estamos fazendo. Na verdade, é uma pintura perfumada. Tá? Aqui, vocês vão ver, nós fizemos já há alguns meses essa pintura aqui. Tá? E aí vocês vão ver que ela não tem mais. Né? Na verdade, essa pintura perfumada, nós fazemos ela com uma fragrância microencapsulada. E aí, quando você manuseia, ele exala o cheiro, né? Então, o desafio aqui qual é? Nós já fizemos o desafio, né? Passamos pelo desafio inicial, que é fazer o quê? A pintura com a fragrância microencapsulada. Só que o problema é quanto tempo vai durar isso. Por quê? Porque no processo de pintura eu tenho manuseio. No processo de decoração, da gravação, eu tenho manuseio. No invase eu tenho manuseio. A hora que chega no cliente final, ele já não vai sentir mais nada. Então, o desafio aqui é esse, tá? Então, essa pintura, vocês vão ver, já fazem alguns meses, como eu falei, não tem mais, não se sente mais esse... Mas iniciamos vamos dizer assim, essa ideia aí e vamos evoluir com ela. De repente, a gente vai ver uma forma aí de tentar viabilizar ela de alguma forma. Aqui nós temos as pinturas localizadas, tá? Tem dual color e tem tricolor. E como eu falei, dependendo da quantidade de faces que tiver o frasco, nós podemos pintar cada face de uma cor, tá?
Então aqui nesse, né, em casa tem três cores, eu acho que os dois tem três, não, esse tem 2 cores e esse tem 3 cores. E aí ele fica meio que se tornando um camaleão, vamos dizer assim, dependendo da posição que você olha, você vai vendo aí cores diferentes. Então eu posso pintar faces com cores diferentes, tá? Essa é essa técnica. A questão aqui é que se eu tenho cada face de uma cor, eu vou ter que passar, cada vez eu vou ter que passar na linha de pintura de novo. Então, de novo, quanto mais faces eu pintar de cores diferentes, eu também vou subindo o meu custo dessa pintura. Tá? Aqui nós chamamos de splash, tá? Esse daqui é a pintura splash. Na verdade, grosseiramente falando, ele é um borrifado. Ele pode ser multicolors, como nesse caso aqui, ou ele pode ser uma cor só. Tá? Então é uma pintura borrifada, né? Nós chamamos de splash para poder exemplificar aí que nesse caso aqui, que o multicolor e tudo mais, ele tendeu mais para esse splash, né? Um efeito splash. Tá? Aqui, a quantidade de cores, se for muitas também, ela impacta um pouco também, porque eu tenho que passar mais vezes. Tá? Mas até 2, 3 cores ali eu consigo fazer a gente consegue fazer de uma vez só. Aqui, essa técnica nós chamamos de Rainbow. Rainbow, na verdade, vamos dizer assim, são várias cores, entre aspas, bagunçadas, né? Nós vamos aplicando aleatoriamente. Então, aqui cada frasco vai ser exclusivo, porque eu vou ter todas as cores no frasco, mas uma hora ela vai estar numa posição, outra hora ela vai estar na outra e assim por diante. Tá? Então, essa é uma técnica para produtos aí que tem esse intuito multicolor, vamos dizer assim, né? E não tem um padrão exato, né? Eu preciso dessa cor nessa face ou dessa cor na outra face. E para a gente partir aqui para a reta final, nós vamos falar agora então da decoração, que como eu falei lá no início, quando nós falamos de decoração, até agora estávamos falando de pinturas, que é a parte, né, do que eu pinto ali o frasco de uma forma total. Agora nós vamos para a decoração, que a mais comum utilizada, né? Vamos passar aquele copo, o copo de vela já passou, Carol? Passou? Não. Só para a gente mostrar aquela como hot stamping também. O silk, tá? Silk ou serigrafia, é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes aí para o mesmo processo, tá? O silk é o processo mais comum utilizado. Ele vem seguido aí do hot stamping, né? Que o hot stamping, ele nesse copo aqui também evidenciado, né, que vocês já viram, ele é esse espelhado. Então, toda vez que eu falo em decoração, né, ou gravação, quando eu quero esse espelhado, hot stamping. Quando eu não quero o espelhado, serigrafia. A serigrafia ela pode ser brilho ou ela pode ser fosco. Tá? Então, essas duas técnicas são as duas técnicas mais utilizadas. Tá? E aí vem seguida de outras também. Vou passar isso aqui, cara. Essa peça aí que está passando agora, ela tem, além do silk, que é o cinza, essa faixa cinza que tem o vazadinho, os coraçõezinhos, ela é o silk, e o que vem por cima é o espelhado, é o hot stamp. Então ela tem as duas técnicas numa peça só. Como eu falei comentei do hot stamping, né? Aquela pecinha pequena também que passou aí com o glitter, ela também tinha o hot stamping. Essa que está passando agora também tem o hot stamping. Falando um pouquinho só, um comentário de custo, obviamente o hot stamping é mais caro, porque eu tenho que fazer, como eu falei, eu tenho que fazer 2 processos para ter o acabamento do hot stamping, e na serigrafia eu tenho que fazer um só. Então isso automaticamente torna o hot stamping um processo mais caro. Tá? Também não é nenhum absurdo, mas né, isso é totalmente praticado no mercado. Tá? Então, mas é quando você quer, aí depende realmente do que você quer para o projeto aí. Se é algo um pouco mais glamuroso, parte para o hot stamping. Se é algo que não precisa disso, ou que tem também glamour, mas tem pintura, tem outras coisas, tem vidro para poder também dar esse glamour, você usa o silk mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Oi. E nesses... a partir também de quantas peças é possível ter o meu projeto, ter o meu produto com o hot stamp ou com o silk? Porque às vezes a gente imagina que sejam grandes produções, né? Mas a partir de quanto é possível? É a mesma coisa dos frascos? Mesma coisa, tá? Vale a mesma coisa para aquela questão do lote mínimo que nós falamos na questão da pintura também, tá? No caso nosso lá, o lote mínimo é de 1000 unidades. Pode ser para só serigrafia, pode ser para hot stamping, pode ser para pintura mais serigrafia, pintura mais hot stamping.
Sempre vale a questão das 1000 unidades. Por que que a gente fala assim, por que que você não faz menos? Não é por uma questão de custo também. Por quê? Nós chegamos num mínimo, na verdade, há algum tempo atrás, no mercado, nem se fazia 1000 unidades. Se fazia 5.000 unidades, 3.000 unidades. E aí nós fomos puxando essa régua um pouco para baixo, por quê? Porque nós temos, é impressionante a quantidade de clientes, né, que surgem a todo momento com marcas novas. E aí nós fomos vendo essa necessidade e baixamos um pouco essa régua. Só que nós chegamos num ponto que assim, por exemplo, os R$4 lá, R$4.000, aí vamos colocar mais entre pintura e serigrafia ou hot stamp, vamos falar que nós estamos falando de R$5.000 no milheiro, para o lote mínimo. Se eu fizer 500 peças, eu vou ter que cobrar R$5.000 também. Então, assim, aí a gente acaba inviabilizando o projeto. E também por uma questão de processo. Por quê? Eu tenho uma perda, né? Isso é importante falar, nesse mercado de pintura nós temos uma perda de um refúgio mesmo, de processo, que ele é inerente do processo. Eu perco peças para ajustar a linha. Quando eu estou pintando, tem algum probleminha, mancha, falha, eu perco também algumas peças, então eu tenho uma perda para esse processo. Então tem um mínimo para isso também. Então eu chego, por exemplo, 1000 peças, eu coloco que pelo menos 10% nós vamos perder. E aí, quando eu baixo essa régua para 500 peças, não quer dizer que vai ser 10% de 500, porque eu vou perder peças para regular. Então, muito provavelmente eu devo perder 100 ou 150 peças para poder pintar 500. Aí acaba sendo inviável por uma questão do cliente também, por questão de preço, e para nós também por questão de processo. Tá? A tampografia, ela é o mesmo acabamento final, ela entrega o mesmo acabamento final do que a serigrafia. Qual que é a diferença? Quando eu uso serigrafia e quando eu uso tampografia? Quando eu tenho faces irregulares no vidro, eu uso tampografia. Por quê? Como o próprio nome diz, ele tem um tampão de borracha, que ele pega a tinta, e ele deposita a tinta aqui numa face que ele tenha qualquer irregularidade. A serigrafia não. Se eu aplicar a serigrafia numa face irregular, ela vai ficar toda falhada. Então eu uso a tampografia quando eu tenho frascos ou faces irregulares, e a serigrafia eu uso quando eu tenho faces regulares. Esse caso aqui do Florata, por exemplo, foi tampografia, porque ele tem um relevo no vidro. Essa rosácea é um relevo no vidro. E esse relevo no vidro eu tenho que usar a tampografia para poder fazer. Aqui nós temos o silk de alto relevo. Essa técnica é uma técnica bem interessante pelo seguinte. Como eu falei lá no início, quando você tem uma tiragem, né, ou uma produção muito grande, você pode fazer um molde, que o preço do molde do vidro vai diluir no preço do projeto e beleza. E você pode fazer o vidro com relevo. Então você pode colocar um desenho nele, o nome, enfim, você pode colocar um relevo. Por quê? Porque você tem uma tiragem uma produção um pouco maior. Porque aí vai diluir aquele valor ali. Eu quero fazer 1000 peças, eu quero fazer 2000 peças. Você não vai fazer o molde, porque o molde vai inviabilizar o projeto. E aí nós desenvolvemos o silk de alto relevo. Óbvio que ele não dá o relevo tão alto como eu fazer no molde de vidro. Mas ele vai dar um toque, vocês vão perceber aqui que ele tem um toque, que é o quê? Esse alto relevo. Tá? Esse alto relevo, na verdade, eu vou dando camadas nessa serigrafia. Eu tenho um limite, eu não posso dar tantas camadas, porque daqui a pouco ele vai começar a borrar. Então, por isso que eu não tenho um relevo tão grande. Tá? Dependendo da técnica, da cor de pintura que você utilizar, você vai ter um visual também 3D ali, parecido com 3D. Tá? Nesse caso, nessa cor específica, ela não tem esse visual, mas se você passar ali, você vai ver que vai ter o toque do relevo. Aqui, nós chamamos de decorimage. Essa técnica ela é uma técnica bem similar à sublimação, que é uma técnica antiga no mercado. Para que eu uso essa técnica? Para poder aplicar qualquer imagem no frasco. Nesse caso aqui, ó, é uma imagem, é um visual de mármore. Eu não consigo dar esse acabamento aqui na pintura, o acabamento do mármore. Então o que eu faço? Eu pinto ele de azul, nesse caso aqui, né, pintei ele de azul e transferi a imagem do mármore para cá. Então eu posso transferir qualquer imagem aqui, seja a imagem de uma pessoa, uma imagem de algum lugar, como essa daqui que é a imagem do mármore. Essa técnica também, ela tem uma peculiaridade, porque eu preciso desenvolver uma máscara para poder eu pressionar a imagem no vidro para depois eu conseguir transferir por temperatura. Então, toda vez que a gente falar num projeto desse, tem que caber o custo de uma máscara também. Como naquela pintura com máscara que eu falei, tem que caber um custo de uma máscara. Porque cada frasco tem um formato diferente do outro, então
eu vou fazer uma máscara específica para cada frasco. Tá? Então tem esse porém. Mas é totalmente factível, tanto que nós já fizemos aí muitos projetos para o mercado com essa técnica. Tá? E aqui o decalque. O decalque ele é mais conhecido, né? Só que ele é mais rústico. Vocês vão ver que naquela peça que está passando lá, você não sente nada da gravação dele. Por quê? Porque lá eu transferi a imagem para o vidro. Aqui não. Aqui eu peguei uma película de decalque e eu apliquei no vidro. Então aqui você sente que ele é uma coisa um pouco mais rústica. Tá? E aqui, por fim, das técnicas de decoração, o heat transfer. O heat transfer, essa peça aí agora, eu também nem tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas ele é muito parecido com o Decorimage que nós falamos, tá? Ele é para uma transferência de imagem, só que ele está bem, assim, aqui no Brasil está bem em desuso, porque isso tem uma máquina específica para poder fazer, então, assim, ele cada vez mais ele está caindo em desuso, mas essas três últimas técnicas, o Decorimage ou sublimação, o decalque e o heat transfer é para transferência de imagem, tá? Então, essa técnica é para transferência de imagem. E finalizando, nós temos os acessórios, tá? Nós podemos também fazer aplicação de acessórios. Que acessórios? Só acessórios que são aplicados no vidro, né? Às vezes tem um acessório, por exemplo, tem esse colarzinho aqui, esse daqui aplica normalmente a hora que vai envasar, tá? Mas aqui o que nós aplicamos? Nesse caso aqui nós aplicamos pedrinhas de Swarovski, aqui, nós colamos pedrinhas de Swarovski, e nesse caso aqui nós colamos esse colar de pérolas aqui. Tá? Então, podemos fazer também algumas técnicas, algumas aplicações de acessórios nos vidros. A mais comum utilizada é a aplicação de plaquinhas ou de colares, como nesse caso aqui. Tá? É isso, gente. É isso que eu queria aproveitar aí a oportunidade para poder mostrar para vocês. Espero ter colaborado aí com mais algum tipo aí de conhecimento para vocês. E agradecer, né, o pessoal da Matriz aí, são nossos clientes também. E o Denilson, enfim, a Cintia, agradecer aí pela oportunidade de estar aqui. Né? E se vocês tiverem algum ponto, alguma dúvida, né, o Denilson, você consegue colocar a última tela ali, só para... Vou colocar aqui os contatos nossos para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nós já estouramos aí o nosso tempo, né? Mas se quiser, de repente, me passar aí depois, passar para a gente o contato de vocês também. A gente pode falar aí pessoalmente, precisando de qualquer questão aí, fiquem super à vontade para poder nos perguntar. Obrigado, William. É isso. Obrigado.